filho? Prega Malaquias. Amém, bom dia, igreja! Bom dia! Então, eu estou super animado para fazer o nosso estudo com um café. Chocolate quente, na verdade. Eu queria só dizer uma salva de palmas para quem fez o chocolate de quente, por favor. Depois eu agradeço a Cris pessoalmente. Mas, uau, que animador, não é? Essa manhã nós estamos aqui unidos como igreja para estudar a palavra de Deus. E não tem nada mais animador do que isso. Então é muito especial porque nós estamos estudando nossa série de princípios básicos. Que significa isso? O mínimo do mínimo que você tem que saber da Bíblia para poder ser um cristão e fazer outros cristãos, amém? Amém. Então hoje é muito especial porque nós vamos estudar justamente o que a Bíblia fala sobre o que é ser um cristão. Isso é um conceito totalmente equivocado por aí afora. Então nós estudamos no primeiro estudo sobre como buscar Deus, e nós vimos a importância de estudar a Bíblia diariamente, pessoalmente, de orar a Deus todos os dias, e nós vimos no estudo passado qual é a nossa visão da Bíblia, a visão de palavra de Deus, de autoridade máxima, e, portanto, de submissão que nós precisamos ter para o estudo da palavra de Deus. Vocês estão comigo? Sim. Valeu. E hoje nós vamos aqui nos encontrar, estamos aqui no Barão Lanches, marcamos um horário com o Zeferino para estudar a Bíblia com ele. As mulheres vão estudar com a Dineia. Então, eu lembro que eu e o Luiz estava estudando com o Zeferino junto com o Formiga. Sim. Mas hoje não deu o horário para o Formiga e o Bruno vem estudar comigo, ajudar. Então vai ser muito especial. Lembrando que, sem dúvida, é bom sempre o mesmo grupo estudar, mas se não é possível, é mais importante estudar do que ser o mesmo grupo, amém? Amém. Bom, então, Zeferino vai estudar, Dineia vai estudar também, então hoje a Malu vai estudar com a Dineia, e pela graça de Deus, a Carol, que foi batizada ontem, vai ajudar, amém? Então, a Carol está focada na missão. Então, Zeferino, que você lembra do estudo passado? Lembra tudo? Lembra que a Bíblia é a palavra de Deus e eu estou muito animado para colocar ela como autoridade na minha vida. Uau! Nossa, que animador! Muito especial ver isso de você. Então, vamos fazer o estudo de hoje. Vamos começar com uma oração. Pai dos céus, obrigado por estar aqui. Deus, obrigado por poder estudar a Bíblia com o Zeferino. Obrigado por poder... Pai, tá juntos, estudar a sua palavra e aprender o que é ser um verdadeiro cristão, Pai. Te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que quem orou foi o Bruno, porque eu vou liderar o estudo, tá bom? Amém. Então abram suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Lembrando que hoje, e nessa série de estudos que nós estamos fazendo aos domingos, nós estamos estudando sobre como ensinar os princípios básicos. Então é importante cada um de nós prestar atenção nisso, prestar atenção no estudo para nós mesmos, mas estar atentos para ter perspicácia em como fazer esse estudo de forma espiritual com os nossos amigos, amém? Amém. Mateus 28, versículo 18, a Bíblia fala: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui é a escritura onde nós começamos o estudo. E é sempre bom, quando você está estudando a Bíblia com alguém, perguntar o que ela entendeu. Então, Zeferino, essa escritura, o que você entendeu dela? O que você entendeu dessa passagem? Claro, eu me lembro, uma vez, minha mãe leu para mim antes de dormir. Diz aí
Jesus, antes de ir aos céus, ele deixa a grande comissão, não é? Aquela ordem que ele dá. Isso, exatamente. E qual é a ordem, Zeferino? A ordem é ir e fazer discípulos. Então aqui tem uma pergunta muito importante para ajudar a captar a mensagem da Escritura. Uma pergunta que nós temos que fazer para o Zeferino. Zeferino, o que Deus deseja que todos se tornem? Essa é a base do estudo, é compreender a maior de todas as vontades de Deus. Que Deus quer que todo mundo se torne. Adulto? Não sei. Não, calma. Zeferino, vem na escritura aqui. Fala adulto aqui. Onde está adulto? Não fala adulto. Não, eu lembrei de uma escritura que fala as crianças se tornarão adultos em Isaías 55. Mas calma, estamos lendo Mateus 28. Que fala em Mateus 28? Que Jesus quer que todos se tornem discípulos. É discípulos que Jesus quer que todos se tornem. Faz sentido? Sim. Todo mundo vai se tornar adulto. Isso é óbvio. Está tudo bem. Mas é discípulo que ele está falando nessa aí. Faz sentido para você? Ah, sim. Desculpa. Eu perdi um pouco o foco. Não, tudo bem, vamos voltar a focar aqui no estudo, ok? Perfeito, então, Jesus quer que todo mundo se torne discípulo. Mas, pensa bem, hoje em dia, o que é mais conhecido? O que você tem ouvido mais? Discípulo de Jesus ou cristão? Qual a verdade? Todos nós sabemos, cristão sempre tem sido mais conhecido nos dias atuais. Então, 100%, quase 100% das vezes, a resposta vai ser cristão. Tudo bem, e não importa na verdade, o ponto é saber o que realmente tem sido mais ouvido pela pessoa. Cristão talvez. Perfeito, obrigado Zeferino por falar. E aqui uma pergunta-chave super importante do estudo é: qual você acha que é a diferença? Qual a diferença, Zeferino, entre ser um cristão e entre ser um discípulo? Qual a diferença? Qual a resposta que eu mais tenho ouvido ser dita? Então, discípulo parece algo muito forte, não é? Então, eu acho que discípulo eram os 12. E cristão é qualquer pessoa que acredita. Discípulo é como um cristão mais comprometido. Entendi. Tudo bem. Obrigado por falar. O que você acha? Mas agora vamos ver o que a Bíblia fala que é a diferença dos dois. Vamos em Atos 11. Vamos lá. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Atos 11. Versículo 25. Então eu fui o primeiro a ler, porque eu sei que Zeferino tem um pouco de vergonha de ler em público. E agora eu vou deixar o Bruno ler. Então o Bruno vai ser o próximo a ler. Depois a gente vai pedir com carinho para o Zeferino ler também. Lê pra gente aí, por favor, Bruno. Versículo 25. Todo mundo abriu? Sim. É sempre bom esperar, né? Você está estudando a Bíblia, né? Então, espera abrir a Escritura. Versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, o que você entende dessa passagem, Zeferino? Nada, nem sei o que é Antioquia. Antioquia é o quê? Um navio? Não, Antioquia é uma cidade. Antioquia é uma cidade como seria São Paulo ou Santos nos dias de hoje. Na verdade, mais como Santos, porque era uma cidade portuária, uma cidade de grande expressão na época. E a Bíblia fala que muitos anos depois do cristianismo ter começado, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Então o que implica? Depois de muito tempo que eles tinham nascido, que eles tinham se desenvolvido como cristãos, como discípulos, eles foram chamados de cristãos. Qual o cerne da Escritura? É entender que cristão nada mais é que um apelido para discípulos. Por exemplo, pensa em você, Zeferino. Você, nós nos conhecemos, eu, você e o Bruno há pouco tempo.
você chama Zeferino, mas o Bruno já te chama de Zé, não é? Sim. Eu não sei se você gosta ou não, mas... Você gosta? Sim, tudo bem. Amém. Mas... Ou... Enfim, depois a gente pode falar sobre o apelido da Elisaura. Mas... Se o Bruno te chama de Zé, você acha que é diferente? Não, é só um jeito diferente de me chamar. Da mesma forma, cristão e discípulo são exatamente a mesma coisa. Faz sentido para você, Zé? Sim, faz sentido. E é muito importante pensar sobre isso, porque eu não sei se você já pensou, Zé, em quantas vezes cristão aparece na Bíblia. Acho que muitas, né? Porque a gente fala o tempo todo cristão. Não muitas. Aparece no máximo 10 vezes, dependendo da versão. A maioria das versões aparece 3 a 5, mas aparece 10 no máximo. E discípulo aparece mais de 270 vezes. Uau. Então, Zé, olha só, a gente não sabe muito bem na Bíblia como definir o que é cristão, não é? Porque se você pergunta para uma pessoa o que é ser cristão, ela não sabe explicar. Ela fala, é crer e obedecer, mas fazer o que exatamente? Por quê? Porque não tem material bíblico para descrever o que é um cristão. Mas sim, tem muito material bíblico para descrever o que é ser um discípulo. Amém. E Zé, você é muito inteligente, eu sou um pouquinho inteligente. Nós vamos então estudar o que é ser um cristão através do que é ser um discípulo, amém? Amém. E assim nós vamos descobrir o que é ser um cristão. Então é muito importante, Zé, você entender que cristão é igual a discípulo. É algo importante de se entender nessa escritura. Todo cristão só de fato é um cristão se é um discípulo de Jesus. Vocês estão comigo? Sim. E aqui é importante também esclarecer que, como nós sabemos, todo cristão é uma pessoa salva, uma pessoa perdoada por Jesus. E se a pessoa com quem você está estudando, no caso Zeferino, está estudando com você, tem dúvidas disso, de que cristão é alguém salvo, então você pode ler para ela Atos 4:12. Mas, a priori, a maioria das pessoas compreende isso, principalmente as pessoas de passado religioso, né? Mas cristão é salvo. Alguém que é cristão, para as pessoas está claro isso, que elas são salvas. Só não está claro que elas também precisam ser discípulas. E é isso que nós vamos estudar. Zeferino, ficou alguma dúvida até aqui? Não ficou nenhuma dúvida. Vamos começar o nosso estudo, a primeira característica de um discípulo de Jesus. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Vamos à primeira escritura, em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Vamos ver então. E algo que é bom, quando você está estudando, nós geralmente estudamos 3 pessoas juntas, né? E tem um amigo ajudando. É bom esse amigo que está fazendo anotações, geralmente, mostrar a equação de igualdade: cristão, discípulo, salvo. E obviamente a gente não está falando de matemática aqui, é o estudo da Bíblia, mas a matemática ajuda a gente a entender o conceito da Bíblia, amém? Amém. Então, discípulo e cristão igual a salvo. Vamos à primeira passagem, primeira característica, Marcos capítulo 1. Então, Zé, eu sei que você não gosta muito de ler, mas vamos lá, vamos vencer esse medo juntos. Você consegue ler hoje? Hoje eu consigo. Uau, muito bom, Zé! Obrigado, estou animado que você está lendo hoje. Já foi um avanço do último estudo. Vamos em Marcos 1:16. A Bíblia fala: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então aqui nós vemos a primeira característica de Jesus. E novamente eu pergunto, Zeferino, o que você entende da Escritura? O que mais me chama a atenção aqui, Luiz, é que eles foram imediatamente.
Uau! E é verdade, incrível isso. Essa é uma característica de um discípulo de Jesus. Obediência imediata às Escrituras. Isso é verdade. Eles foram imediatamente aqui. Eles não discutiram com Jesus, eles não argumentaram, eles somente obedeceram. Mas tem um ponto ainda mais importante nessa escritura, para o nosso estudo de hoje. Jesus fala: se vocês me seguem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Que implica, Zeferino, que todo discípulo é um pescador de homens. Porque quando você anda com Jesus, Ele faz de você um pescador de homens. E aí é importante explicar o que é ser um pescador de homens, não é? Zeferino, o que você entende que é ser um pescador de homens? Eu acho que é levar pessoas para a igreja. Não exatamente. Deixa eu te explicar, Zeferino. Ser um pescador de homens é fazer a mesma coisa que Jesus ensinou um capítulo antes. Nós estamos em Marcos 1, mas se você só virar a página, nós vamos para a primeira escritura que nós estávamos no estudo, Mateus 28, em que Jesus ensina a fazer discípulos, batizar os discípulos, ensinar eles a obedecerem. E isso é ser um pescador de homens. É fazer discípulos, batizar esses discípulos, ensinar eles a obedecerem a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, isso é ser um pescador de homens. Faz sentido? Sim. Parece fazer mais sentido. Então, quero explicar para você, Zeferino. Uma pessoa, um discípulo, tem muitas responsabilidades. Tem casa, tem que limpar a casa, tem que limpar o banheiro, tem que ir para o trabalho, tem que fazer comida, tem que cuidar dos filhos, se é solteiro tem que cuidar só de si mesmo, se é casado tem que cuidar da esposa, tem que fazer várias coisas, muitas responsabilidades, não é? Mas o que? Uma só missão. Qual missão? Fazer discípulos de Jesus. Amém. Essa é a missão. Isso é o porquê ele vive, isso é o porquê ele acorda, isso é o porquê ele está agora na face da terra. E aqui é muito importante perguntar. Então, entendendo isso, Zeferino, entendendo o que é ser um pescador de homens, quero perguntar para você, de forma honesta, de forma sincera, você tem sido um pescador de homens? Deixa eu pensar. Você tem que pensar, já tem algo estranho, entende? Porque se você é um pescador de homens e essa é a principal coisa da sua vida, você não vai ter dúvidas disso. Mas tudo bem, obviamente, tem que pensar. Então, pensa. Sim, eu tenho levado pessoas para a igreja algumas vezes. E sim, quando surgem chances e oportunidades, eu falo de Deus para as pessoas. E eu falo aí e coloco, entende? Como sou sutil, entende? Eu jogo uma provocação. Entendo. E eu falo sobre Jesus nas pequenas coisas entende? É algo muito espiritual e penso em como conquistar a pessoa sem ela descobrir que está sendo conquistada por Jesus. Entendo. Mas quero te perguntar, Zeferino, pensa bem honestamente, que a Bíblia fala sobre ser pescador. Ser pescador é fazer discípulo, batizar o discípulo e ensinar a obedecer depois de batizar. Começa pensando, você tem feito discípulos? Sim, eu tenho ensinado algumas coisas. Tá, tem batizado? Não, nunca nem pensei em batizar, nem sabia que podia batizar. Pensava que era o sacerdote que batizava. Ok, e depois de ter batizado, você tem ensinado? Não tenho ensinado, porque tampouco tenho batizado. Isso é ser pescador? Isso não tenho sido. Entende? É ser pescador. Eu entendo que você tem tentado, mas tem sido pescador. Não como a Bíblia fala. Obrigado por você ser honesto. Ou, talvez essa pessoa vai responder, não, tenho feito. Tá bom. Vamos para a próxima escritura então, é isso que todos nós queremos fazer, não é? Vamos para a próxima passagem, Lucas capítulo 9. Vamos lá. Vocês estão comigo? Sim.
Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23, a Bíblia fala: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Aqui nós vemos mais uma passagem, mais uma escritura, referindo, em que o próprio Jesus define o que é ser um discípulo. E olha isso, Zeferino. Ao contrário do que a maioria acreditaria, em que Jesus está abertamente, com os braços abertos, aceitando a qualquer um, Jesus está impondo condições para que as pessoas o sigam. Então, tem condições para seguir a Jesus. E a condição aqui é negar a si mesmo. Quero te perguntar, Zeferino, o que você acha que é negar a si mesmo? Eu acho que negar a mim mesmo, eu não sei, eu acho que talvez, e aos cultos domingo de manhã, eu queria muito dormir o domingo inteiro. Então, acho que talvez, bom exemplo, é verdade, é um bom exemplo. Todos nós gostaríamos de dormir o domingo inteiro, mas não é só isso. Não, ele fala nega a si mesmo, não só no domingo, nega a si mesmo quando todo o tempo. Então, negar a si mesmo, Zeferino, eu quero te explicar um pouco melhor. É negar a si mesmo e obedecer e se comprometer com Deus, ainda quando isso vai contra os seus sentimentos, ainda quando vai contra as suas emoções. Então, é tornar a obediência maior que as emoções. Vocês estão comigo? Sim. Então, todos os dias você acorda animado? Não é só no domingo que você não acorda animado. Você pensa mais no domingo porque tem a questão da igreja. Mas pensa bem, na segunda-feira você acorda animado para sair? Ainda mais no frio? Não. Todos nós gostaríamos de ficar no cobertor, tomar um chocolate quente como esse que a Cris fez, deitadinhos no cobertor. Eu amaria, entende? Mas o que você faz segunda-feira de manhã, Zeferino? Então, tenho cálculo 3, 8 horas da manhã. Então o que eu faço? 7 horas eu levanto e vou pro bandejão tomar café, porque senão eu perco aula. Mas por que você faz isso? Que horrível, fica no cobertor. Não, eu tenho aula, entende? Eu tenho que fazer. Mas por que você faz? Como você faz isso? Simples, eu me nego. Por quê? Porque eu acho a aula importante. Por que você vai pro trabalho segunda-feira e não fica em casa dormindo? Porque você sabe que vai ter consequências. A conta vai chegar, não vai ter dinheiro para pagar, e em algum momento você vai ter que se negar e vai ter que ir trabalhar, amém? E assim é a vida cristã. Se você não se nega hoje, um dia vai ter que se negar, e se nunca se negar, Deus vai te negar. Uau, muito bom. Para ser um cristão, precisa negar a si mesmo. Zé, isso é muito importante de ser compreendido, porque esse não é o Jesus que se prega por aí. Sabe, eu quero perguntar para você, Zé, você tem negado a si mesmo para seguir Jesus? Tem negado a si mesmo? Negar a si mesmo para seguir Jesus é olhar a cruz e olhar a Bíblia da mesma forma e do mesmo desespero que você olha para o trabalho, para a escola, para respirar, e você está disposto a fazer qualquer coisa, ainda contra os sentimentos, por obediência a Deus. Você tem se negado? Olha, eu tenho tentado, mas eu vejo que eu não me nego o suficiente. Não tem sido nesse nível. Amém. Mas você está disposto? Você quer? Eu quero. Uau, eu fico muito animado que você quer, porque é tudo que eu mais quero também. É eu me negar e te ajudar a se negar. Vamos ver a próxima passagem. Vamos em Lucas 14.
Lucas capítulo 14, versículo 25. Escrituras grandes, elas merecem ser divididas, né? ser lidas com calma. Então, Lucas 14, do 25 ao 33, talvez não seja a melhor escolha de uma vez. O que eu vou fazer é ler do 25 ao 27 e depois do 28 ao 33. Versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãs e irmãs, e até a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Uau! Olha isso, Zé! Novamente, Jesus coloca condições. Ele não está de braços abertos aceitando a qualquer um. Não, condições. E qual a condição? A condição aqui é muito forte. Amar mais a Deus que qualquer pessoa. E que significa amar a Deus mais que qualquer pessoa? Significa a seguinte coisa, Zé. Quando você começar a obedecer a palavra de Deus, sem restrições, sem dar desculpas, fazendo tudo o que ela te chama a fazer, isso vai trazer conflito na sua vida. Conflito com família, conflito com amigos, conflito com colegas. E o que você vai ter que fazer nesse momento? Você vai ter que obedecer, ainda que as pessoas não entendam, ainda que as pessoas não queiram, ainda que as pessoas na sua casa não queiram, ainda que te persigam. Então, amar a Deus mais que qualquer pessoa é obedecer a Deus, independente do que elas pensem. Sabe, eu costumo falar, né, sobre o meu exemplo pessoal quando eu faço estudo com as pessoas nessa parte especificamente, porque quando eu fui a caminho do meu batismo, a caminho de ser batizado, depois de estudar a Bíblia, me arrepender dos meus pecados, meus pais estavam me mandando mensagem: não faz isso, não tem que ser assim, não faz, calma, espera, deixa eu ver, vamos pensar melhor. E eu falei: não, desculpa, mas tem que ser feito, e tem que ser feito o quanto antes. Não, mas entende, é importante a família estar presente no batismo. Não, batismo não precisa, ninguém está presente, tem que batizar o quanto antes, eu falei. E depois de muito tempo, sem meus pais concordarem, eu tive o privilégio de batizar o meu pai, amém? Neta estudando. E a Dinéia está estudando. Mas se você tem um exemplo pessoal, você fala sobre o seu exemplo. Mas Zefirina, é importante, você está disposto a obedecer independente do que pensa. Vamos ler do versículo seguinte, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, se você não renuncia a algo, não importa que seja algo que você não renuncia, esse algo te impede de ser um discípulo. Mas aqui eu já falei muito nessa escritura com o Zefirino, percebe? Acho que Zefirino está cansado de me ouvir. Então o que eu faço? Pergunto ao Zefirino: o que você entende dessa outra parte? Então ele fala o que ele entende. E o que eu faço? Deixo o Bruno comentar sobre essa parte. Bruno, fala seus comentários sobre essa parte. E o Bruno quer comentar sobre duas coisas. Bom, primeiro, sobre o trecho que fala sobre a construção, o Bruno explica
que a construção é a vida cristã. E, portanto, a vida cristã começa para nunca terminar. E começa como? De uma decisão racional. Não começa de uma experiência. Não começa de uma experiência, começa racionalmente. Mas também, na história do versículo 31, a Bíblia fala de um rei forte e um rei fraco. Novamente, uma alusão à nossa relação com Deus. Pergunta, Zeferino, se nós somos Deus e nós nessa história, quem somos nós? O rei mais fraco. Obviamente, quem somos nós perto de Deus? O que implica isso? Nós temos que nos render a Deus. Ah, mas eu não gosto que seguir a Deus é tão difícil assim. Sim, é verdade. A verdade é que naturalmente eu também não gosto. Mas essa é a verdade. Seguir a Deus é seguir assim. Você entende? Você se rende a Deus, você está disposto? Sim, eu quero me render a Deus. Uau, eu também quero me render, amém? Esse é o coração. Estou super animado. Vamos para a escritura seguinte. Vamos em Lucas 11. Vamos lá. Nós estamos nos aproximando do final do estudo. Zeferina, você está indo muito bem. Lucas 11, versículo 1. A Bíblia fala: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Aqui a Bíblia mostra, Zeferino, a famosa oração do Pai Nosso. Eu não sei você, mas eu fui ensinado a orar, a fazer a oração do Pai Nosso todos os dias. E para mim pessoalmente, fazer a oração do Pai Nosso era como amarrar o cadarço, entende? Se você precisa amarrar, você para e amarra rapidinho, mas não significa alguma coisa, entende? Só algo que você faz automático. Então eu orava automático, e a verdade é que Jesus não ensinou a ficar repetindo, ele ensinou o coração da oração, que é o qual? O coração de buscar Deus com intimidade. Mas o foco da passagem eu acredito que é outro, Zeferino. Ele fala no versículo 1 que os discípulos de Jesus pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Pergunta, Zeferino, você acha que eles não sabiam orar? Se perguntaram, eu acho que não. E aqui é importante você ter mais informação que o Zeferino. Não é verdade. Eles sim sabiam orar. Eles eram não discípulos de Jesus antes, mas eles eram judeus, e como judeus tinham muito conhecimento de oração. E por que então pediram a Jesus para orar? Muito simples, porque eles queriam ainda assim aprender. Não importa o quanto você sabe, você ainda tem que querer aprender. A palavra, Zeferino, discípulo, uma das possíveis definições é aprendiz. Então, um discípulo é alguém que aprende, é alguém que ensina e é alguém que aprende. O que você acha, Zeferino? Você acha que você está aqui querendo aprender? Você se vê querendo aprender? É esse desejo? O que você está fazendo aqui? Você quer aprender mesmo? Sim, eu quero muito aprender. E tudo o que você tem ensinado tem mudado a minha vida. Amém? Glória a Deus. Mas eu também quero aprender, eu estou aprendendo agora, que nós estamos estudando juntos. Mas o ponto principal da Escritura é aprender. E não importa o quanto discípulo você tem sido, você sempre pode aprender. Não importa quantos anos na igreja você tem tido, você sempre pode aprender. Não importa quanto tempo de cargos, responsabilidades, experiências você tem tido, você sempre pode aprender. E aprender o quê? Ainda do zero. Porque ainda isso pode ter sido errado. Então, vamos aprender. Vamos para a próxima escritura. João capítulo 13. Vocês estão comigo? Sim.
João 13, versículo 33, 34, 35. Lê pra gente aí, por favor, Bruno. Vou lá. 34. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uau! Uau! Que forte que a Escritura diz. Qual a característica do discípulo aqui, Zeferino? Amar como Jesus amou. O que significa isso? Amar sacrificialmente. Jesus amou morrendo por nós. E a consequência de quando você ama sacrificialmente é que as pessoas veem o seu sacrifício e compreendem que você segue a Jesus. E ele fala aí que todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, as pessoas olham para você e veem que suas atitudes, veem que seu sacrifício, veem que o tempo que você toma para estudar a Bíblia com uma pessoa, 10 da noite, 7 da manhã, no seu horário de descanso, evangelizar, a sua tentativa de dar todo o coração pela humanidade, é fruto de quê? Disse de Jesus. É amor. Então esse é o amor. E aqui a Escritura, durante o estudo você já tem perguntado muito para o Zeferino. O que ele faz, o que você tem feito, Então já saturou um pouco perguntar demais. E aqui é importante só, não importa se você faz ou não. A pergunta é, você está disposto? Porque a verdade é que se ele não tem feito discípulos, não tem sido um pescador, a verdade é que obviamente não está amando como Jesus amou. Então, você está disposto a amar? Porque é isso que Jesus ordena. Sim, eu estou muito animado para amar como Jesus amou. Que legal. Muito bom. Muito bom. Então essas são as características. Nós estamos chegando no finalzinho do estudo, Zeferino, mas agora é a parte mais importante do estudo, na verdade. Eu queria chamar você a voltarmos na primeira escritura do nosso estudo. Vamos em Mateus capítulo 28. Vamos lá. Lembrando que todo esse estudo, né, ele não pode durar mais que 1 hora. Para que você consiga manter a atenção nas Escrituras, manter a atenção no que nós estamos vendo. Então, todas as possíveis distrações durante o estudo você quer eliminar para ter um foco no tema que nós estamos estudando. Mateus 28, 18 a 20. Então, se ele quiser falar de dinossauros, você marca um outro horário para falar de dinossauros. Ou se ele quer pedir ajuda para cálculo, como muitos vão pedir para Carol. Ou se ele quer te pedir uma ajuda para arranjar um emprego, você também ajuda, mas outra hora, entende? Calma aí, daqui a pouco. Vamos falar depois disso. Versículo 18 fala: então Jesus aproximou-se, e agora eu quero que você leia. Lê você, Zeferino. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui nós estamos vendo, Zeferino, como nós vimos no início do estudo, a ordem de Jesus antes de ir aos céus. Nós estamos vendo que Jesus ordena que os discípulos fizessem discípulos, batizassem e ensinassem a obedecer. E qual a única pergunta importante aqui para se fazer? Nós vimos todas as características, não é? Referido de um discípulo. Você pode talvez recapitular as características: pescador de homens, negar a si mesmo, amar mais a Deus que pessoas, ser humilde, querer aprender e amar como Jesus amou. E tem mais características ainda. E uma delas, sem dúvida, é essa aqui. E eu quero te fazer uma pergunta honesta. E nesse momento é muito importante
Talvez em algum momento dos estudos você brinca, você é engraçado, você faz piada, tudo bem, mas é importante ter seriedade, porque é algo muito sério do que nós estamos tratando aqui. Zeferino, você tem feito isso? Você tem feito o que um discípulo faz? Não como está na Bíblia, mas eu tenho dúvidas se tem que ser como está na Bíblia. Entendi. Por que você tem dúvidas? Porque entende, né? Se tem que ser como está na Bíblia, então muitos poucos fazem. Mas a Bíblia fala que poucos fazem. É isso que a Bíblia fala. Tá, tudo bem. Ok, quero te mostrar algo. Quero te mostrar algo que pode te ajudar, talvez. Vamos fazer uma projeção, vamos fazer uma imaginação. Imagina uma igreja. Nós somos uma igreja aqui, mas na hora você vai estar num estudo. Imagina uma igreja com um pregador super talentoso, que com certeza já não sou eu. Um pregador super talentoso, incrível. E ele é tão incrível que o que ele faz? Ele sai pela cidade de Campinas, vai para Sumaré, ele vai pro village, ele vai para os bairros, vai para as universidades. E ele traz pessoas para visitarem e permanecerem na igreja todos os dias. E consegue uma que fica fiel todos os dias. Em um ano, ele leva uma igreja que ele começa sozinho para 366 pessoas. Você acha que é muito, Zeferino? Uau, é muito. Que igreja, não é? Agora, imagina um discípulo, Zeferino, que pega e faz o que nós estamos fazendo aqui. Pega cada característica de um discípulo e toma para si, e vive, e batalha, e com calma, e com zelo, e com esforço, vive como um discípulo. E não só faz isso, mas ensina outra pessoa a fazer. É muito difícil, não é? Sim, é muito difícil. Depois de muito fazer com várias pessoas, talvez você tenha vivido isso. Você estuda a Bíblia com muitas pessoas e em um ano o que você faz? Batiza uma pessoa. Amém? Glória a Deus. Depois de um ano, esse discípulo estuda a Bíblia com muitas pessoas, só uma pessoa se batiza. Um discípulo em um ano faz um discípulo. E assim continua. O pastor, o pregador é incrível. Ele continua. No próximo ano, ele faz. E ele juntou mais 365 pessoas. E a igreja dele agora tem 750 pessoas. E o grupo de discípulos era um discípulo, outro discípulo, fazendo verdadeiros discípulos. Só batizaram novamente mais uma pessoa cada um. No final do segundo ano, eles têm o quê? 4, um grupinho, nem chega, talvez alguns nem chamariam de igreja. É um grupinho que sai para comer e fala de Deus. Nem chama de igreja. Que isso, Zeferino? O que você acha que está acontecendo? Também não sei. Terceiro ano, a mesma coisa continua. A igreja vai para 1.100 membros. Uau! Que igreja incrível. Talvez em Campinas tem muitas assim, não é? Grupo de discípulos, 8. Agora eles têm que ir a um restaurante um pouco maior para fazer o encontrinho deles. Em 3 anos. Mas depois de 13 anos, a igreja continua sendo enorme. Tem quase 5.000 membros. Mas os discípulos agora são mais de 8.000. Passaram o número de pessoas que a igreja que só fazia membros tinha. E num tempo de 30 anos, que é mais ou menos o que se considera uma geração, o pregador conseguiu reunir 12.000 pessoas. Talvez isso, eu acredito, seja a maior igreja possível que você já tenha visto. Eu já vi igrejas com esse tamanho. Talvez em Campinas tem muitas dessas. 12.000 membros, muitas pessoas. Mas os discípulos, fazendo discípulos, chegam a mais de 7 bilhões de pessoas. Uau! O que você acha disso, Zeferino? Uau! Esse é o plano de Deus. Para quê? Para a mensagem do Evangelho chegar a todas as nações. A mensagem do verdadeiro Evangelho. A mensagem do verdadeiro cristianismo. E assim,
o mundo todo vai saber do Evangelho. Incrível, não é? Incrível. E isso deve nos inspirar como igreja. Porque, segundo essa projeção, fazer discípulos no início sempre é muito difícil. Mas a longo prazo é o único jeito de salvar o mundo, amém? É o único jeito de salvar o mundo. E nós temos aqui em Campinas batalhado, agora nessa fase inicial, para que daqui a alguns poucos anos nós vejamos o interior todo evangelizado, amém? E nós vamos ver todas as pessoas sabendo como encontrar um verdadeiro discípulo, como estudar a Bíblia, como se batizar, como seguir fiel até o fim da vida. Mas esse é o Luiz aqui, vamos voltar para isso. Então, para terminar o estudo, eu quero te fazer algumas perguntas, Zeferino. Você tem sido um verdadeiro discípulo? Tem vivido essas características? Não. Depois de você clarear para mim o que é ser um discípulo e me mostrar, além do que eu entendia do que é ser um cristão, não. Eu não. Entendo. Amém? Então, quero te perguntar uma segunda pergunta importante. Se você não é um discípulo, você acha que é um cristão? Claro, claro, sim, sem dúvida. Claro, lembra, eu falei para você, aquela experiência, eu senti aquele dia, eu senti que aquele dia, Jesus entrou no meu coração e tudo mudou? Sim? Tá, entendo, mas calma, quero te chamar a lembrar da Escritura. E aqui é um momento de basicamente ajudar a pessoa com quem você está estudando a sair das próprias emoções para ir para a Bíblia. E essa é a parte mais difícil do estudo. Essa é a parte mais difícil de qualquer conversão. É deixar suas emoções e dar autoridade para a palavra de Deus. Então você está me dizendo, calma aí, você não é um discípulo, não vive como a Bíblia fala. E a Bíblia fala que cristão é como discípulo. Mas você não é um discípulo, mas é um cristão. Quem você acha que está errado, Zeferino? A Bíblia ou você? Sim, eu acho que eu estou errado. Mas eu me sinto salvo. Amém? Eu respeito o seu sentimento, mas que a Bíblia fala sobre os sentimentos. A Bíblia fala que os sentimentos são enganosos. Eu respeito os seus sentimentos. Mas você acha que porque você se sente, você é? Acho que a Bíblia é mais importante. Ok, amém. Então, e por que todo mundo se recusa a entender quando o termo é cristão? Porque para a maioria é óbvio que entender que não é cristão significa não ser salvo. E esse é o ponto-chave da Escritura. Esse é o ponto-chave do estudo. Entender o tema de salvação. Então, Zeferino, se você não é cristão, e eu sei que isso dói em você, e eu sinto muito, eu respeito, mas é importante que você entenda. É importante você mostrar que você não quer simplesmente parecer certo, você quer mostrar alguma coisa que vai mudar a vida dela. Você entende que não é salvo? Sim, eu entendo, mas me sinto muito mal com isso. Sim, amém. Eu me sinto muito mal também. É algo difícil de ouvir. Mas eu quero dar uma perspectiva positiva para você, Zeferino. Qual a perspectiva? É uma boa notícia saber isso. Por quê? Porque você ainda está vivo.
E se você ainda não é um discípulo, você pode ser um discípulo e ser salvo, amém? Amém. Então, o que nós temos que fazer, Zeferino? O que nós temos que fazer? Estudar radicalmente as Escrituras. E você começar a ser o quanto antes um discípulo, para poder ser um cristão. Você quer fazer isso? Quero. O quanto antes. Quanto antes, claro. Incrível. Estou muito animado pela sua vida, Zeferino. Esse é o caminho ideal. Esse é o caminho ideal. Esse é o caminho. Um caminho não tão ideal. Foi difícil explicar para o Zeferino, não é? Mas uma outra possibilidade é uma pessoa que se recusa a entender a Bíblia como autoridade na prática, né? Então, todas as características mostram para mim, eu não sou um discípulo, mas quando eu vou associar para entender se eu sou um cristão e eu sou salvo, não, eu sou salvo, eu sou cristão, eu sinto que sou salvo, eu sinto que sou cristão. Se essa pessoa simplesmente está irredutível, orgulhosa, se recusando a ver os fatos, só tem duas opções. Uma delas é parar de estudar a Bíblia com ela. Porque é muito simples, a Bíblia não é uma autoridade para ela. E tudo mais que você mostrar na Bíblia para ela, que confrontar ela não vai mudar. Porque a Bíblia não é uma autoridade. Tudo mais que você mostrar, você mostra sobre se arrepender, sobre evangelizar, e tudo vai entrar para um lado e sair pelo outro. Se ela quer ajuda, você ajuda de diferentes formas. Como? Talvez voltando para o estudo anterior e reforçando conceitos da Bíblia ser autoridade. Essa é uma das possibilidades. Uma das possibilidades é seguir em frente para fazer um estudo de luz e trevas e tentar entender por meio disso. Mas, se uma pessoa é irredutível, não, é verdade, eu não sou discípulo, mas sou cristão e acho que não tem que ser discípulo. Tudo bem, entende? O que eu posso fazer então? A Bíblia não fala isso. Eu terminaria isso tudo falando, a Bíblia não fala isso, acho que você não acredita na Bíblia. E, amém? Se você quer voltar a estudar a Bíblia, vamos estudar outro dia. Me procura, vamos estudar. Mas não dá para continuar. Porque vocês falam códigos diferentes. Você fala a Bíblia, enquanto ela fala outra coisa. Entende? Então é muito importante nós termos sabedoria, muita sabedoria. E não sermos emocionais. Né? Porque a Bíblia fala, nós temos que entender a soberania de Deus quando nós estudamos a Bíblia com as pessoas. E a verdade é que você não pode mudar uma pessoa. O máximo que você pode fazer é isso que nós fizemos aqui. Tentar mostrar logicamente, tentar mostrar as escrituras, mas não, eu já sou, entende? Eu não quero, evangelizar não precisa. Tudo bem, então não podemos mais te ajudar. Talvez um dia vamos poder. E, amém? Vocês oram, vocês são amigos ainda, mas não dá para estudar bem. Mas por fé, não vai ser essa a resposta. Por fé, Zeferino vai entender e Zeferino vai ser um discípulo. Amém? Amém. Família, esse foi o nosso estudo de discipulado. Amém. Muito bom. O desafio para nós é o quê? Fazer o estudo de discipulado essa semana. Liderar o estudo para cada um de nós. Liderar com algum amigo nosso. E novamente nós já lembramos que você tem um estudo de discipulado como? Ter evangelizado, ter marcado o estudo, tendo feito o estudo de buscando, tendo feito o estudo de palavra e agora fazendo discipulado. E o desafio para o Zeferino, depois de ter entendido o estudo bem, podem ser duas coisas muito práticas. Uma delas pode ser: Zeferino, me acompanha num estudo bíblico que eu vou ter com outra pessoa. E assim ele pode ensinar pelo menos alguma coisa que ele já aprendeu. Não leva ele para te ajudar em algum estudo de coisas que ele não sabe ainda. Então, vai ensinar a buscar Deus, pode levar o Zeferino. Vem comigo, vamos fazer estudo com outra pessoa. Outra coisa é chamar o Zeferino para evangelizar. Vamos evangelizar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, e nós vamos fazer discípulos. Assim, você está ajudando ele a praticar o que foi aprendido. Amém? Amém. Então, esse é o estudo de discipulado. Estou muito animado que nós vamos poder ajudar nossos amigos a se tornarem discípulos de Jesus e discípulas de Jesus. E para Deus seja toda a glória. Amém.